Mas a gente podia começar falando sobre a geopolítica da pandemia. Vamos? O que aconteceu? Primeiro vamos para as coisas grandes e Tá. depois para as coisas pequenas. O que você sentiu assim? Olha, assim, primeiro que é uma doença. É. E doença tem tudo a ver com geopolítica. Porque, assim... Movimento de pessoas, movimento de... o movimento de pessoas que transmitem a doença. É. Da onde veio a doença? Do contato de animais com seres humanos. Quais animais? Não são qualquer animal. É um animal que está num lugar específico, com uma cultura que faz uma coisa específica, que acessa, compra, convive, come aquele animal num lugar de contato de muita gente. Exatamente. E tudo isso é particular, é peculiar de uma geopolítica. Do mesmo jeito que a Não malária... teria essa doença se o morcego ficasse lá e o ser humano no lugar dele, Isso. né? Do mesmo jeito que malária, febre amarela e dengue são doenças de clima tropical. Então, tudo relacionado com doença tem a ver também com a geografia e com localização e tal. Aí tem a disseminação da doença, né? Que é um fator geográfico. É um fator geopolítico de transporte, de economia, de circulação de pessoas. Um lugar populoso. De um lugar isolado ou um lugar... A China, entendeu? Você tá na China, milhões de pessoas viajando. É um polo da economia mundial. Aí é isso. Aí você tem outra discussão, um outro elemento da geopolítica da pandemia, que é quem vai ser mais impactado, quem vai ser menos. Ilhas têm possibilidades de se proteger melhor. Nova Zelândia, Austrália, se isolaram mais. O Reino Unido nem tanto, porque está muito perto já da Europa. A distância é muito pequena. Japão também se saiu melhor. Que culturas conseguiram lidar melhor com a realidade necessária da pandemia? Quem estava mais preparado para isso também, de parque industrial e tudo mais? Isso, aí tem outros problemas estratégicos de níveis muito elevados e muito interessantes, que é a cadeia produtiva, a cadeia global produtiva. A galera descobriu que estava todo mundo muito, muito dependente da China, né? Máscara era tão barato na China, mas tão barato, que ficava muito complicado da galera fabricar e de repente descobriram que a gente tem que fabricar também, porque a China não dá conta numa pandemia de fabricar para todo mundo. E olha que interessante, Vilela. Máscara não era um item estratégico, não é um item importante. Do mesmo jeito que o petróleo não foi sempre importante. Exatamente. E não será sempre importante. Aí vem outros bens, outros metais podem ser mais importantes e vão substituir. Então... Grafeno, né? De repente descobrem o uso para... Lítio. Foi o silício. Isso, silício. Então, aí você pega assim... Olha que curioso. Um fenômeno natural... Uma doença, vai lá e transforma a utilidade estratégica dos bens produzidos por nós humanos. Caramba! E aí vírus, né? Isso. E aí quem que tem uma vantagem estratégica? Aquele que por um acaso produzia aquilo que não tinha importância nenhuma estratégica. Por que eu tô falando de coisas estratégicas? Porque os países europeus, eles não querem depender da comida de um outro país. A gente chama isso de segurança alimentar. Por quê? Se tiver uma crise, um problema... Uma guerra... o Brasil vai lá, fecha a torneira, morre de fome. Então você tem que ser autossuficiente nesse quesito. Ninguém nunca pensou que tinha que ser autossuficiente em respirador. Exatamente. Ou máscara. Você percebe quanto é dinâmico isso? E qualquer fiozinho que você me levantar e puxar, ele começa a ter impactos no mundo inteiro, no tabuleiro todo. E me parece que não foi previsível, né? Porque... todo mundo foi pego de surpresa. Apesar de todo mundo imaginar que uma pandemia poderia acontecer e pode vir outras, Exato. A gente não estava preparado. E é engraçado porque tem tanto cientista, tanta gente fazendo futurologia, tentando prever as coisas, e a gente não estava preparada para uma coisa desse tamanho, cara. Então, a gente... são 1 milhão de problemas. E você tem que elencar. Porque os recursos são escassos. E você vai dizer assim, tá bom, o problema agora é o terrorismo internacional, o problema é uma crise econômica, o problema é a falta de alimento, o problema é o meio ambiente, o problema é uma doença. Até se discute e fala qual era. Só que você não sabia qual direcionamento de recurso, de trabalho, ênfase você ia dar. Então a gente foi lá e deu a ênfase, não deu a ênfase para aquilo. Tinha pessoas alertando sobre isso. O Bill Gates, que está preocupado com a saúde no mundo. Ele estava falando. Ele está falando, tá? Tem um TED dele, acho que inclusive dele falando: olha, nós vamos ter uma grande pandemia, a gente precisa se preocupar com isso.
Caramba. Mas, tá bom, temos que se preocupar com isso, com o terrorismo, com a mudança climática, com aquilo, com segurança, com falta de comida, com a economia global. Qual que vai primeiro? Exatamente. E por isso que quando você traz essa lente da geopolítica, você começa a olhar a vida diferente, o mundo diferente. Te abre a sua cabeça. Você começa a perceber coisas que você não achava que eram relevantes. Porque você fala, não, isso é muito básico. Não, você não vai dizer que o clima tem alguma coisa a ver com o Brasil. Ah, você não quer dizer que a Serra do Mar tem alguma coisa a ver com o resultado econômico do Brasil. Claro que tem. Tem tudo a ver. Tem um pouco de efeito borboleta, de você ver uma coisinha como uma... Agora a gente sabe que não é uma coisinha, mas uma coisinha como uma gripe vai se transformando, Porque quando apareceu ninguém colocou muita fé. Ah, é uma coisa isolada e tal, como tantas outras. Ou eu digo até de uma quebra do mercado de um país não tão relevante, aí ele leva a outras coisas. Você fica olhando para essas pequenas coisas. Fico. É muito interessante, porque são vários desdobramentos. E assim, sei lá, podemos pensar, em coisas encadeadas, né? O século XXI. Ele começa com um grande episódio internacional. O 11 de setembro. Exatamente. O mundo mudou a partir daquilo, né? Aquilo foi um choque. E aí, bem em 2001, que é o começo do século XXI. O que a gente tinha de cenário macro no sistema internacional? O tabuleiro do mundo estava como antes? Você tinha tido a Guerra Fria, que tinha acabado com o colapso da União Soviética. Foi anos 80 e 90? 90. Começo dos anos 90, cai o Muro de Berlim e aí você tem a transição. Aí, esse período, você fala assim, bom, acabou. Agora nós vamos só ter paz, não tem mais razão pra gente se matar. Inclusive tem até um escritor, um pensador famoso, o Francis Fukuyama, escreveu um livro que chama O Fim da História. Ele diz assim, não teremos mais guerra, chegamos no fim da história. Por que no fim da história? Porque não tem mais razão para se matar. O sistema capitalista e a democracia liberal venceram. Agora a gente vai ter pequenas brigas internas, guerra civil, mas não vão ter grandes coisas. E aí veio um outro cara e falou assim, não, nós vamos ter guerra de civilização entre religiões. Nós vamos dividir o mundo em civilizações e vamos ter guerra das civilizações. Aí veio o 11 de setembro. E tava todo mundo naquele limbo, que foi um período, podemos dizer, 10 anos, uma década. De paz, assim, falando, realmente, agora é só todo mundo se abrir, todo mundo se desenvolver, não tem outro sistema para inventarem mais. E aí veio o 11 de setembro. Mercado se juntando, né? União Europeia. Globalização aumentando e tal. Aí veio o 11 de setembro. Aí parou e aquilo ali muda tudo. O 11 de setembro, ele desencadeia situações econômicas nos Estados Unidos até a gente chegar, por exemplo, na crise de 2008. Antes disso, a gente teve a invasão do Iraque, a gente tem um monte de outros eventos que vão agravando a situação. 2008 foi a bolha imobiliária lá nos Estados Unidos? A bolha imobiliária causa um problema na Europa e a exportação de comida para o Oriente Médio causa a Primavera Árabe. Caramba. E aí a Primavera Árabe causa a Guerra da Síria. Guerra da Síria cria uma crise de refugiados monstruosa que invade a Europa. Essa invasão da Europa muda o cenário político da Europa. Começam a surgir partidos mais ultranacionalistas. Exatamente. O Reino Unido decide se desligar da União Europeia. Hoje, até hoje, estamos vendo o surgimento de, por exemplo, partido neonazista na Alemanha. Caramba. Você percebe? Então, essas Mas teve coisas... a ver com a bolha? Teve a bolha, porque a bolha afetou a Europa, que afetou a exportação, que afetou a ajuda e fornecimento de comida para o Oriente Médio, que acirrou a situação econômica deles, saíram na rua para protestar. Tudo isso com internet, um copiando o outro. Então, esses movimentos, efeitos dominós, né? Então, você começou a ver protesto num lugar, começou nos Estados Unidos. Começou protestos aqui, aí começa a ir ali. Aquilo foi linkando. Protesto no Brasil nós tivemos também, lembra? E foi indo. E aí derruba os governos. Aí tem a situação local da geopolítica do Oriente Médio, que vocês já falaram aqui até com o André. E aquilo já é afetado, já tem a sua própria característica, né? O Oriente Médio já com seus próprios problemas. Vira uma grande guerra civil que tem repercussão para milhões de refugiados entrarem na Europa. E eles entram na Europa e eles começam a mexer com a psique, com a identidade do europeu. Exatamente. E com os movimentos políticos. Porque a política nada mais é do que isso.
É a tradução dos seus valores, das suas crenças, das suas vontades, das suas ideias. E isso vai indo e continua até hoje. Então, a gente consegue conectar todas essas coisas. E a pandemia é um efeito ou uma peça nesse grande encadeamento aí de coisas que está provocando todas essas outras que eu te falei.